Você já se sentiu correndo numa esteira, dando 1000 passos todos os dias e mesmo assim não saindo do lugar? Trabalha feito um condenado, planeja, espera o dia em que o tal do dinheiro vai aparecer para então começar de verdade, e esse dia nunca chega. Pare a esteira. Respire. Escute. Você não precisa de dinheiro para começar. Precisa disso. O que eu vou te mostrar é uma arquitetura mental e um conjunto de ações que você pode ativar hoje, sem capital, sem desculpas técnicas, apenas com intenção prática e estratégia. Não prometo riqueza instantânea. Prometo algo melhor. Um caminho replicável que aumenta muito as chances de você gerar resultados reais. Se essa mensagem já está mexendo com alguma coisa dentro de você, comente agora com uma palavra: ação. Existe uma voz dentro da sua cabeça que trabalha contra o seu futuro. Eu chamo essa voz de guardião da dúvida. Ele aparece como preocupação útil. Não seja precipitado, mas na prática é quem te mantém na zona segura, na rotina, na escassez. Ele foi programado há anos, por frases que você ouviu na infância, por falhas pontuais que viraram regras, pelo ambiente que normalizou o medo. O guardião acredita que o mundo é perigoso demais para mudanças. Ele usa argumentos racionais como: você precisa de capital, é arriscado. E se der errado? Ele é eficiente em uma coisa: te manter no status quo. Reconhecer isso é o primeiro passo para derrotá-lo. O guardião da dúvida não é seu inimigo absoluto. É um mecanismo de proteção mal calibrado. Ele ganhou autoridade porque durante anos você deu a ele o poder de decidir. Então, vamos tirar o poder dele. Primeiro exercício prático. Observe. Quando surgir a voz que diz não dá, dê a ela um nome. Pode ser guardião ou qualquer outro nome que funcione para você. Ao nomeá-la, você cria distância. Torna-se observador da voz, não sua vítima. Toda vez que essa voz aparecer, diga mentalmente: olá, guardião, entendi você. Agora eu escolho outra ação. Isso não vai apagar a voz, mas a desacopla da sua tomada de decisão. Você aprende a ouvir sem obedecer automaticamente. Agora que vimos o sabotador, vamos ao centro da mensagem. O recurso que importa mais que dinheiro. Não é motivação temporária, não é rede de contatos sofisticada. É uma combinação clara de convicção interna acionável. Chame isso de fé operativa e ação imediata. Fé aqui significa uma certeza mental específica, uma imagem interna tão vívida que seu comportamento reage como se aquilo já fosse verdade. É um estado programável. Não é crença cega, é técnica. Ao alinhar essa fé com táticas práticas, você transforma ideias em provas, e provas produzem mais convicção, e convicção produz ações maiores. É uma espiral ascendente possível para qualquer pessoa que esteja disposta a trabalhar sua mente e a se mover. Como você constrói isso? Em 6 pilares práticos aplicáveis agora. Cada pilar é simples, executável e não exige dinheiro, apenas disciplina e intenção. Vou guiar passo a passo. Primeiro pilar: neutralizar o guardião da dúvida. Já falamos da nomeação. A etapa seguinte é a técnica do observador. Quando a dúvida surgir, pare por um instante e registre. Que tipo de pensamento é esse? Medo? Crença antiga? Projeção do futuro? Escreva uma frase curta que descreva a dúvida. Transforme o pensamento em texto. Isso reduz seu poder porque o cérebro trata um pensamento escrito como informação estável, não como emoção rolante. Depois, responda com uma frase prática. Obrigado, guardião. Eu recebo essa preocupação. Ainda assim, vou dar um passo pequeno agora. Prossiga com um gesto pequeno. Enviar uma mensagem, abrir um documento, fazer uma ligação. A ação quebra o ciclo de paralisia, porque o corpo começa a registrar prova. Pequenas provas corroem o efeito do guardião. Segundo pilar: desejo ardente. Especificidade, emoção e prazo. Desejo vago é fantasia. Desejo específico é roteiro. Pegue um papel e escreva assim com exatidão. Qual é o resultado mensurável que você quer? Em qual prazo?
e o que você está disposto a pagar em disciplina ou sacrifício para chegar lá. Formato sugerido. Em data exata eu terei resultado mensurável. Para isso, eu me comprometo à contrapartida concreta. Exemplo, em 01/10/2026, eu terei 5 clientes pagantes para meu serviço. Para isso, eu farei 10 contatos por semana e dedicarei 90 minutos diários à criação de conteúdo e prospecção. Não escreva, quero mais clientes. Escreva números, datas, ações. Coloque uma contrapartida que doerá o suficiente para provar comprometimento. Não para se sacrificar até quebrar, mas para criar um limite que pressione a sua disciplina. Esse formato transforma um desejo em um contrato consigo mesmo. Terceiro pilar. Ritual de autossugestão emocional. 2 vezes ao dia, 3 minutos cada. A neuroplasticidade funciona melhor quando a repetição vem acompanhada de emoção e de imagens sensoriais. Aqui está um roteiro prático que você pode usar imediatamente. Faça isso de manhã ao acordar e antes de dormir. Passos. 1. Fique em pé ou sentado com a coluna reta. Respire fundo 3 vezes. Sinta o ar encher o tronco. 2. Leia em voz alta sua declaração específica de desejo, a frase que você escreveu, como se já fosse realidade no tempo presente. Use palavras concretas e simples. 3. Visualize por 60 a 90 segundos. Imagine as sensações associadas ao resultado. Se for um cliente pagando, sinta o papel da nota, a notificação do pagamento, ouça a voz do cliente agradecendo. Sinta a emoção no corpo, alívio, orgulho, gratidão. 4. Ancore essa sensação com um gesto físico discreto. Um aperto de mão no peito, tocar o polegar e o indicador juntos, ou um breve aperto no ombro. Faça o mesmo gesto sempre que repetir o ritual. Com o tempo, o gesto será gatilho emocional. 5. Termine agradecendo de forma afirmativa. Obrigado por me responsabilizar. Estou fazendo o trabalho. Dizer obrigado é um comando neurocomportamental que fecha o ciclo emocional. Faça isso 2 vezes ao dia, 3 minutos por vez. Se puder, aumente para 5 minutos. A consistência constrói evidência interna. Não é mágica, é treino da sua mente para responder como se já estivesse progredindo, e isso muda sua disposição para agir. 4º pilar. Ação por identidade. Criar o avatar da sua versão futura. A ideia é simples. As pessoas agem conforme sua identidade percebida. Se você se assenta no papel de alguém que ainda não existe, o corpo e as decisões podem começar a alinhar-se rapidamente. Primeiro, descreva seu avatar em detalhes por escrito. Responda perguntas como ele se veste, como organiza o dia, que hábitos tem pela manhã, que conversas evita, que rede social usa, como fala sobre seu trabalho, quanto tempo dedica ao aprendizado. Seja específico. Depois faça um experimento de 24 horas. Por um dia inteiro, haja como seu avatar. Tome decisões pequenas alinhadas àquela identidade. Escolha seu tempo, palavras e ações como se já fosse essa pessoa. Isso gera dissonância cognitiva e, quando bem usada, a dissonância induz o cérebro a ajustar crenças para reduzir desconforto. Ou seja, se você age como alguém que produz resultados, sua mente começará a aceitar essa identidade como possível. Não se trata de fingir, trata-se de testar comportamentos novos como laboratório. Ao final do dia, escreva 3 diferenças observadas. O que foi mais fácil? O que exigiu mais força? O que gerou alguma prova? 5º pilar. Auditoria ambiental. Detox informacional e social. Seu ambiente determina muito do que você acha possível, quem você segue, com quem conversa, quais são as novelas mentais que você absorve. Faça um diagnóstico rápido, pegue papel e anote as 5 pessoas com quem você mais fala nas últimas 2 semanas. Ao lado de cada nome, escreva o tema dominante das conversas, reclamação, ideias, vendas, projetos. Se mais de 3 estão presos em histórias de limitação, você tem um ambiente que reforça o guardião. A ação prática. Por pelo menos 3 dias,
e, se possível, 7 dias, reduza a exposição a fontes que puxam para baixo. Isso inclui perfis que só geram comparação, notícias sensacionalistas que drenam energia, grupos que valorizam dedos apontados. Em vez disso, substitua por entradas úteis. Uma conta que ensine uma habilidade, 2 pessoas que estejam tentando o que você quer, um podcast instrutivo, ferramentas práticas, deixar de seguir perfis, silenciar grupos por 7 dias, agendar horários específicos para checar notícias, por exemplo, 20 minutos manhã e noite, e cumprir isso como um compromisso profissional. Lembre-se, detox inicial de curto prazo não é isolamento social definitivo, é criar espaço mental para cultivar algo novo. 6º pilar: libertação da culpa sobre riqueza. Muitas pessoas carregam narrativas morais que amarram dinheiro ao egoísmo, ao abuso ou ao fracasso. Essas crenças atuam como travas invisíveis. Hora do exercício prático. Pegue 2 colunas no papel. Na coluna A, escreva todas as crenças negativas sobre dinheiro que você carrega. Dinheiro suja as pessoas. Rico é egoísta. Dinheiro é pecado. Em cada item, escreva na coluna B uma evidência contrária. Seja uma pessoa que usa recursos para ajudar, um exemplo histórico de serviço através do negócio, ou um caso pessoal em que dinheiro possibilitou mudança. Em seguida, escreva uma nova crença substituta na 3ª coluna. Uma afirmação curta e útil. Recursos bem usados multiplicam impacto, ou, criando valor, eu recebo meios para servir mais. Leia essa nova crença todos os dias como parte do ritual de autossugestão. Reescrever a história não é negar a complexidade do dinheiro, é escolher uma narrativa que te permita agir sem culpa. Até aqui temos diagnóstico, desejo, ritual, identidade e ambiente. Falta algo essencial: ação massiva imediata, o catalisador. O princípio dos 5 segundos funciona porque a inércia mental precisa de um gatilho físico. Quando tiver uma ideia ou uma decisão, conte 5, 4, 3, 2, 1 e haja. Abaixo, 3 ações que você pode fazer agora, sem gastar 1 centavo, para transformar intenção em prova. 1. Faça uma ligação. Escolha uma pessoa que poderia abrir uma porta, um ex-colega, um fornecedor, alguém que você admira. Ligue e diga uma coisa concreta. Estou testando um serviço. Proposta. Posso te explicar em 2 minutos? Não peça dinheiro. Peça feedback, opinião, indicação. Uma única conversa bem colocada tende a gerar insight e portas. 2. Escreva e envie um e-mail. Use um modelo direto. Apresente-se em uma frase, descreva a proposta em uma frase, peça uma conversa de 10 minutos. Envie para 5 contatos. A mensuração é simples: número de envios, número de respostas. 3. Publique algo curto e útil. Um post de 150 a 300 palavras explicando um problema que você resolve e um pequeno exemplo de solução. Publique no LinkedIn, Facebook, Instagram ou num grupo relevante. A ação pública gera prova e feedback. Não busque likes. Busque interação verdadeira. Comentários, DMs, leads. Escolha pelo menos uma dessas ações e execute nos próximos 5 segundos após decidir. A prova rápida altera seu estado. Anote o que aconteceu. Mensure com uma planilha simples. Data, ação, resultado. Provas acumuladas acabam com desculpas. Vamos agora amarrar tudo em um fluxo prático que você poderá aplicar hoje e repetir nos próximos 30 dias. Plano de 30 dias, passo a passo, sem dinheiro. Dia 0. Preparação. Escreva seu desejo específico com data e contrapartida. Nomeie o guardião da dúvida. Escolha seu avatar e descreva-o em uma página. Dias 1 a 3. Ação inicial e detox. Execute o ritual de autossugestão pela manhã e à noite, 3 a 5 minutos cada. Faça a auditoria ambiental com 3 dias de detox informacional e realize pelo menos uma das ações dos 5 segundos por dia. Ligação, e-mail, post. Dia 4. Feedback e ajuste. Reúna as primeiras provas. Quantas ligações feitas?
Quantos e-mails enviados? Quais respostas? Ajuste o roteiro de contato com base no que funcionou. Dias 5 a 14. Repetição e escalonamento. Continue o ritual 2x dia. Aumente a taxa de ações de prospecção para um objetivo realizável. Peidonem seus 3 contatos por dia. Viva como o avatar um dia por semana de forma integral. Mantenha o detox por 7 dias. Dias 15 a 30. Teste de mercado e refinamento. Consolide as provas, peça testemunhos informais, melhore seu discurso, documente resultados pequenos. Ao final de 30 dias, revise seu desejo. Se as provas apontarem progresso consistente, aumente levemente o alvo. Isso mantém a espiral de fé-ação-resultado-fé. Mini ganchos. Cada bloco deve alimentar o anterior. Já limpou o terreno com detox? Então agora, plante a semente específica do desejo. Já tem pequenas provas? Use-as para alimentar a identidade do avatar e agir com mais ousadia. Algumas preocupações legítimas merecem resposta prática. E se eu não tiver rede? Comece com grupos online, fóruns, redes sociais temáticas, comunidades locais. Use mensagens diretas para pessoas que comentam conteúdo parecido. E se eu me sentir exposto? Lembre-se, a exposição inicial é menor do que você imagina. A maioria das pessoas responde bem a propostas diretas e úteis. E se eu falhar? Falhar é evidência. Registre o que deu errado, ajuste e repita. O objetivo é criar provas incrementais. Vamos agora a exemplos práticos de verbos e frases para neutralizar o guardião que você pode usar imediatamente. Quando o pensamento sabotador surgir, diga: obrigado por avisar, guardião. Eu recebo o risco. Ainda assim, vou testar por 7 dias. Outra variante. Isso é medo. Eu observo e ainda assim faço a primeira ação. Essas frases curtas criam um protocolo que seu cérebro reconhece como nova rotina. Precisamos também de uma pequena caixa de ferramentas textuais para prospecção sem dinheiro. Use-os como modelos e adapte. Mensagem para um ex-colega. Olá, nome. Faz tempo. Estou montando um projeto que ajuda público impacto. Posso te explicar em 2 minutos e ouvir sua opinião? Agradeço muito. E-mail curto para potencial parceiro. Olá, nome. Notei que você trabalha com tema. Tenho uma ideia prática que pode ajudar seus clientes. Você teria 10 minutos para conversarmos? Posso enviar um resumo de 100 palavras. Post público para gerar prova social. Hoje experimentei solução simples, com público resultado breve. Funcionou assim. Dados. Se alguém quiser testar também, eu ajudo gratuitamente nas primeiras 2 tentativas. Esses modelos geram atividade mensurável sem custos. Mensure tudo: envios, respostas, conversas, aprendizados. Agora um ponto sensível. A culpa por desejar dinheiro. Refaça o exercício. Dinheiro em si é recurso. Usado com intenção, ele alavanca entregas maiores. Pense em dinheiro como um sinal de que você resolveu um problema para alguém, que você foi útil. Reformular dessa forma muda a carga emocional. Pratique diariamente. Escreva 3 maneiras pelas quais ter recursos te permitiria servir mais e melhor. Anote-as e leia durante seu ritual. Isso faz com que o desejo se alinhe ao propósito, evitando a sensação de trair valores. Se você quiser inspiração histórica com sentido prático, pense em pessoas como Henry Ford ou Thomas Edison, não como mitos, mas como exemplos de persistência tática. Ford não esperou pelas condições perfeitas. Ele otimizou processos. Edison testou milhares de variantes até encontrar algo que funcionasse. Napoleon Hill estudou padrões de sucesso e destacou a importância da crença e da ação. Use essas narrativas como modelos de comportamento, não como promessa de destino. Chegou a hora de um exercício guiado agora, rápido e mensurável. Pegue uma folha ou abra um editor de texto. Em 60 segundos, escreva a frase no formato exato. Em data específica, eu terei resultado mensurável. Para isso, eu me comprometo à contrapartida. Seja concreto. Se preferir, use. Em 30 dias eu terei 3 provas de interesse de clientes.
Conversas qualificadas. Para isso farei 3 contatos por dia e publicarei um post informativo por semana. Escreveu? Excelente. Agora identifique a primeira ação mínima que te põe em movimento. Apenas uma ação. E execute nos próximos 5 segundos. Pode ser copiar e colar um e-mail, discar um número ou publicar uma frase no seu perfil. Essa primeira ação é a primeira prova. Não espere motivação. Use a contagem regressiva e faça. Quando você acumula essas provas pequenas, um ciclo se instala. Fé operacional, certeza baseada em intenções repetidas. Ação, contato, experimento, publicação. Resultado, resposta, feedback, aprendizado, fé reforçada. Repare que não estou falando em fé mística. Estou falando de confiança construída com evidências. Cada resposta, ainda que pequena, é combustível. Agora, alguns erros comuns e como evitá-los. Erro 1. Esperar perfeição. Se você passa semanas planejando o rascunho perfeito, o mundo responde ao movimento, não ao plano perfeito. Erro 2. Trocar ação por atividade. Fazer listas infinitas sem saída é segurança disfarçada. Medir tarefas pelo impacto real. Quantos contatos gerados? Quantas conversas? Erro 3. Procurar validação externa antes de testar. A validação mais útil é a do mercado. Alguém paga ou demonstra interesse? Uma técnica prática para manter consistência psicologicamente é a microcontratação. Comprometa-se publicamente com uma ação simples. Poste em uma rede social que você vai tentar X por litros dias. A pressão social baixa a chance de desistência. Outra técnica é a de accountability partner. Combine com uma pessoa de sua confiança para checar seu progresso toda semana por 10 minutos. Voltando ao guardião, ele tentará recuperar território. Toda mudança gera resistência. Prepare respostas automáticas para usar quando isso acontecer. Exemplos. Reconheço a preocupação. Ainda assim, faço por 7 dias. Isso é confortável para você, guardião? Não mais do que 7 dias. Limitar a duração do teste reduz a tendência à procrastinação eterna. Vamos fazer um checklist prático que você deve executar agora, em ordem, sem desculpas. 1. Escreva seu desejo específico com data e contrapartida, formato exato. 2. Nomeie seu guardião da dúvida e escreva uma frase de resposta curta para usar sempre. 3. Configure o ritual de autossugestão. 2 vezes ao dia, 3 minutos com ancoragem física. 4. Escolha seu avatar e descreva 6 hábitos-chave que ele tem. Faça o teste de 24 horas. 5. Faça uma auditoria rápida, liste 5 pessoas e ajuste exposição por 7 dias. 6. Reescreva uma crença limitante sobre dinheiro em uma crença de serviço. 7. Execute uma das 3 ações imediatas, ligação, e-mail, post, nos próximos 5 segundos. 8. Registre o resultado em uma planilha simples, data, ação, resultado. Se você fizer isso hoje, terá mudado mais do que 90% das pessoas que só sonham. Não é determinismo. É comparação entre quem fala e quem faz. Agora, um guia prático para os próximos 7 dias, com metas mensuráveis. Dia 1. Escreva o objetivo ritual 2is. Execute uma ação dos 5 segundos. Crie checklist de 5 contatos. Dia 2. Repita ritual. Faça 3 contatos. Publique um post curto. Dia 3. Reúna feedback. Ajuste abordagem. Mantenha detox informacional. Dia 4. Teste avatar por 24 horas. Registre diferenças. Dia 5. Faça follow-up com quem respondeu. Peça indicações. Dia 6. Documente uma pequena prova. Um depoimento, uma conversa promissora. Dia 7. Reveja a semana. Calcule provas. Ajuste meta para a próxima semana. Resultados esperados. Pequenas provas. Conversas, respostas, insights, que somadas geram um movimento. Não espere multiplicar dinheiro do nada. Espere começar a criar tração onde antes não havia. Antes de encerrar, um aviso prático sobre riscos financeiros. Nunca contrate serviços caros baseando-se apenas em promessa de crescimento instantâneo. Teste ideias com baixo custo, valide com conversas,
use recursos gratuitos online. Se surgir a necessidade de investir em algo, primeiro, assegure-se de que existe demanda identificada pelos feedbacks. O que sustenta tudo isso é consistência emocional e prática. A fé operacional que descrevemos é acionada diariamente. Não é algo que você liga uma vez e esquece. É uma rotina que transforma seus pensamentos em comportamentos repetidos. E comportamento repetido gera resultados. A diferença entre quem nunca começa e quem começa com pouco é exatamente essa arquitetura mental aliada a microações constantes. Para te ajudar a manter o ritmo, aqui estão 3 scripts curtos que você pode usar como declaração no ritual de autossugestão. Escolha um e personalize. Eu, seu nome, estou trabalhando diariamente para provar que posso resolver problema X. Em data, eu terei resultado. Vou executar contrapartida. Cada dia é prova. Hoje eu atraio a atenção de pessoas que precisam do meu trabalho. Eu desafio-me a agir agora. Minhas ações geram aprendizado, aprendizado gera prova, prova gera oportunidade. Meu objetivo é medido. Meu plano é simples, minhas ações são repetidas. Eu aceito o desconforto temporário e cultivo o progresso real. Use o que ressoar. Repita com emoção, visualize e ancore. Fechando com o catalisador final. A mudança real vem quando você transforma a intenção em um primeiro ato corajoso. Escolha agora. Escreva o seu objetivo no formato exato. Data, número, contrapartida. Em seguida, identifique a primeira ação mínima e execute nos próximos 5 segundos. Depois, volte aqui e registre o que fez nos comentários. Escreva apenas ação se já tiver feito, ou escreva qual ação tomou. Pequenos atos públicos fortalecem o compromisso. Lembre-se, você não precisa de dinheiro para começar. Precisa de clareza no desejo, de neutralizar o guardião que te sabota, de um ritual que reprograma a mente, de agir como a pessoa que quer ser, de limpar seu ambiente das vozes que puxam para baixo e de libertar-se das culpabilidades que travam ambição. Junte isso a uma ação imediata, a regra dos 5 segundos, e você terá iniciado a espiral que transforma a intenção em progresso. Se você se compromete a seguir este plano, faça isso agora. Comente agora com a palavra ação. Escreva o seu objetivo no formato que eu te dei e execute a primeira ação nos próximos minutos. E se quiser continuar recebendo passos práticos semana a semana, inscreva-se, compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar sem dinheiro e nos comentários conte qual foi o primeiro passo que você deu nas próximas 24 horas. Vou ler e muitos outros aqui também poderão te apoiar. Vai lá, comece. A primeira prova é só um gesto. Depois vem a segunda, a terceira e a prova vira hábito. E hábito vira resultado. Você não precisa esperar pelo dinheiro. Você precisa ativar isso.